Primeiramente, queria parabenizar todo mundo que passou, os aprovados aí no vestibular, o UNB 2019, e parabenizar você também que não conseguiu estar, mas está aí na fila de espera, está lutando, está na expectativa de o que vai acontecer, como é que você vai fazer e tal, pela sua luta, pela sua garra. Mas o pessoal que foi aprovado agora de primeira também, parabéns, né? Ontem saiu o resultado, saiu a lista lá. E aí muitos já comemoraram, já deram feedback positivo. Agradeço a todo mundo, né, que comentou e agradeceu pelo grupo de estudo que a gente teve lá. Isso é ótimo. E aí vem surgindo bastante perguntas aí, eu nem consegui responder todas aquelas perguntas do aulão lá, mostrando lá como é que funcionava o Sizumbi, porque veio pergunta tanto do YouTube quanto do Instagram, no Facebook, para todo canto. Eu fui tentando responder o máximo, mas não deu para responder todas. Mas já começou a surgir perguntas agora dessa nova fase. Muita gente está perguntando o seguinte: não consegui passar, estou na fila de espera, como é que faz? Acompanho, a cada quanto tempo que ocorre a fila de espera? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você, primeiramente, fique de olho na página do Sebrasp. Basicamente, a partir de agora, você vai ficar de olho na página do Sebrasp. Você vai observar lá as chamadas, e aí a gente vai acompanhar mais ou menos o que aconteceu aqui em 2018, só para nortear você. Saber onde você vai conseguir ali olhar o resultado. Eu estou aqui na página do Sebrasp, na parte do vestibulares, sebrasp.org.br/vestibulares, o link vai ficar embaixo aí. Aqui, quando você entra, aparece todos os vestibulares. Então, aqui, o vestibular 2019 é aqui que você vai ficar de olho. Quando você entra aqui, tem um resultado, né? A consulta aos selecionados, vai abrir o PDF com selecionados, o registro acadêmico de quem passou já tem que entrar aqui e fazer um registro acadêmico, né, a confirmação de interesse na vaga. E aqui tem a consulta do espelho de todo o seu retrato, a nota aí. Perceba aqui, ó, ontem saiu o resultado, dia 8. As chamadas elas vão ocorrer após o dia 8. Então, a partir do dia 8, você tem que entrar aqui todo dia e conferir as postagens para ver o que saiu de novidade aqui. Vamos entrar na de 2018 para a gente ver de quanto em quanto tempo que isso aconteceu, porque não há um valor. Você vem aqui, ó, em ver encerrados, ver processos encerrados, e aí você vem baixando aqui, ó, e procura vestibular 2018, tá? Cuidado porque tem vestibular de habilidade específica, tem outros vestibulares, você vai procurar só vestibular UNB 2018. Aí tá 16 e 15. Clica embaixo, não em cima, clica embaixo aqui, vestibular 2018. E quando entra aqui, ó, demanda candidatos vaga, primeiro dos 6 aqui saiu a inclusão, justificativa de alteração de gabarito, agenda do calouro, resultado final e análise de documentação do esquema de cota escola pública, resultado final dos candidatos classificados e relação dos candidatos selecionados em primeira chamada. Saiu aqui 9/7, tá? Então, que é mais ou menos, ó, ontem 8/7 saiu, o ano passado foi 9/7. Então, vamos ver quanto tempo demorou para sair o resultado da primeira chamada, da segunda chamada, né? Porque a primeira já sai, né? A primeira lista. Na segunda chamada, quanto tempo? Ó, aqui foi dia 9, dia 10 teve aqui o resultado final, porque ainda teve algumas coisas aqui de recurso e tal, inclusão de candidato. Ó, relação de candidatos selecionados em segunda chamada foi dia 17, tá? Então, quase 10 dias aí, praticamente 10 dias depois, aí, menos de 10 dias depois, já saiu a relação de segunda chamada. Isso aqui é pelo seguinte: às vezes, os candidatos que passaram agora, o cara às vezes desiste, ou muda de curso, ou dá algum problema, e aí ele sai da lista, né, de convocados, e aí libera uma vaga e você acaba sendo chamado. As pessoas que estão na fila ali acabam sendo chamados. Então, da primeira chamada para a segunda chamada é o mais rápido, porque o pessoal já tem essa semana agora para fazer a matrícula, e aí, se não der certo, alguma eventual vaga que surgir ali, eles já vão incluir nessa nova chamada. E aí ele sempre tem aqui a agenda do calouro, porque às vezes você pergunta, quais são as datas que eu tenho que ver, o que eu tenho que fazer, quais os documentos. Sempre olha a agenda do calouro. Então, quem entrou agora no primeiro semestre tem que olhar a agenda do calouro para saber que lá tem todas as datas, todos o passo a passo de tudo que tem que fazer, tá? Então, é nesse sentido. Então, a segunda chamada do ano passado foi 18/7. Agora, olhando aqui, 18/7 não, 17/7. Olhando aqui, a terceira chamada, olha só, agenda do calouro, terceira chamada, então foi 26/7, relação de candidatos da terceira chamada.
E foi em julho, ó. Então, entre a primeira chamada e a segunda chamada, nós tivemos aí 20 e poucos dias, mais ou menos, 21 dias. Então, aqui aconteceu meio que a cada 7, 8 dias, cada semana, semana sim, semana não, ocorreu chamadas aqui. Até a terceira chamada foi mais ou menos assim. Vamos olhar aqui quando foi aqui a outra chamada. Resultado final do vestibular e tal. Argumentos, máximo e mínimo. Vamos ver aqui. Parou aqui na terceira, né? Deixa eu ver. Acho que parou na terceira aqui. Argumento máximos e mínimos, resultado final, relação de candidatos selecionados em primeira chamada para inclusão. Aqui teve inclusão de candidatos, né? Então aqui parou na terceira chamada. Ah, não, a agenda do calouro, quarta chamada também. Aqui é para os candidatos que entraram posteriormente, né? Por conta da inclusão, às vezes por via judicial. Então, basicamente foi até a terceira chamada. Então perceba que aqui aconteceu... a cada 7, 8 dias, mais ou menos, nós tivemos uma nova chamada. Então, significa que é bom você ficar pelo menos uma vez por semana, você entrar e dar uma olhada. Eu recomendaria você entrar mais vezes. Você entrar aí, de repente, 2 vezes na semana, pelo menos. Uma lá para terça-feira ou segunda-feira da semana, e lá para quinta ou sexta-feira. Porque, às vezes, pode sair no começo, pode sair mais para o final da semana. E, por exemplo, se sair na segunda-feira e você for olhar só na outra segunda, se você sair na lista dessa segunda-feira e for esperar uma semana para olhar e descobrir que isso aconteceu, pode ser que seja tarde para poder levar os documentos, se apresentar, fazer a matrícula. Então eu recomendo você ficar de olho, no mínimo 2 vezes na semana, olhar se saiu a lista e você consegue olhar pelas datas mesmo. Tá? Então, a partir de agora, você tem que conferir se você está na lista de espera, se você não foi chamado. Lá aparece qual é a sua posição na lista de espera e aí você verifica a chamada, tá? Eu vou abrir um documento aqui das chamadas só para você ver. Resultado aqui de primeira chamada, vamos olhar aqui. Relação de segunda chamada, candidatos em segunda chamada. Tem cursos que chama 20 pessoas, tem cursos que chama 5, tem cursos que chama 10, tem cursos que chama 40, isso vai depender muito do curso e do ano, da situação daquele ano. Então aqui, ó, se você entra aqui na de 2018 e 2017, você vai ter uma noção se aquele curso que você escolheu, ele está chamando bastante, se está chamando muito, se não está chamando. Então aqui você consegue perceber, separado, normalmente aqui é por ordem alfabética, ó, você vai conseguir ver se o seu curso chamou bastante ou não. Ó. Vai aparecer o nome do candidato, número de inscrição e curso e turno, né? O polo e turno ali, ó, o campus e turno. Então aqui você consegue ver todo mundo que foi chamado. Ó. Perceba que a segunda chamada teve gente pra caramba aqui, ó. E eles acabam colocando aqui, ó, realizaram registros, né? Então eles colocam assim, ó, dos caras que entraram, né, os caras que não realizaram registros lá naquela, não fez registro, já era, né? E aí aparece a relação de todo esse pessoal também, ó, veja que foi muita gente que passou e não fez o registro, tá? Seja porque não quis mais ou por algum motivo pessoal, não pôde ou esqueceu, alguma coisa nesse sentido. Então é até uma forma de transparência aqui para ver que esse pessoal não ficou de olho. Uma coisa que você tem que ficar atento a responsabilidade toda é sua, de ficar acompanhando. Então não vai chegar e-mail para você, dificilmente vai chegar e-mail. O Sebrasp não vai te avisar, o Sebrasp não vai te avisar de maneira alguma, até porque o interesse é seu. Então cabe a você acompanhar e ficar de olho, tá? Aqui é diferente do SISU pelo Enem, né, que você tem que olhar no site da instituição, né, no site... Aqui a gente está olhando isso também, mas, por exemplo, no SISU, lá você acompanha durante um tempo no sistema SISU e depois as chamadas você acompanha no site da própria faculdade que você se inscreveu. Aqui não, aqui já é mesmo da instituição e é justamente aqui que você vai acompanhar, tá? Então, só recapitulando aqui, ó, você vai entrar lá em 2019, vestibular 2019, para poder fazer o acompanhamento por lá e verificar a questão das chamadas, né? Então, provavelmente semana que vem, bem provável que no final da semana que vem já deve ter uma outra chamada aí, tá? Então aqui, ó, vestibular 2019, mais informações, e aí você vai ficar de olho, todo dia entrando aqui 8/7 é a última postagem, vai acontecer algumas outras postagens aqui, acontecerão aí, e aí você fica de olho aqui nas próximas postagens. Então, ó, selecionados em primeira chamada.
Vai ter uma ou duas aqui postagens e a terceira postagem provavelmente já vai ser da segunda chamada. Então, creio que lá pelo dia 15 a gente vai ter aí mais uma chamada e lá pelo dia 28, 29, 30 nós teremos mais outra chamada, possivelmente se permanecer muito parecido com o que aconteceu no ano anterior. Beleza? Então é assim que você tem que proceder. Cabe a você, a responsabilidade é sua. Você que tem que ficar de olho para verificar se vai ser chamado ou não. Boa sorte para todo mundo aí que está na lista de espera. Um grande abraço.